1 Pedro, capítulo 5, verso 8, leamos em uníssono. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Oremos. Deus de amor, estamos aqui na tua casa. Não teríamos outro lugar melhor para estar, porque aqui é a congregação daqueles que o Senhor separou para render honra e glória ao teu nome. Estamos diante da tua palavra, livro sagrado, que reconhecemos como regra de fé e prática para os nossos corações. E sabemos que o teu Santo Espírito está presente entre nós, e suplicamos a Ele para que nos comunique a sua mensagem, e que saiamos daqui alimentados espiritualmente, porque certamente, Deus, a tua palavra tem muito a nos ensinar. Oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Meus queridos, no ano de 544 a 496 antes de Cristo, havia um estrategista de guerra chamado Sun Tzu, muito conhecido aí para aqueles que estão atuando no campo empresarial. Ele tem algumas estratégias, mas naquele momento ele era general do rei Hulu. E também um filósofo chinês, deixou um tratado militar escrito com o título A Arte da Guerra. E Sun Tzu disse o seguinte: conheça a si mesmo, conheça o seu inimigo e você vencerá 100 batalhas. Conheça a si mesmo e desconheça o seu inimigo, você vencerá uma batalha e perderá outra. Desconheça a si mesmo, desconheça ao seu inimigo e você perderá todas as batalhas. Meus queridos, nós estamos diante de um texto que está falando acerca do nosso inimigo. Foi escrito pelo apóstolo Pedro no primeiro século. Lembrando os irmãos que Pedro foi um dos discípulos de Jesus, fazia parte do grupo íntimo, Pedro, Tiago e João. Esses eram os amigos mais próximos dentro do grupo dos discípulos. Pedro, nós já o conhecemos em alguns textos clássicos, onde ele mostra o quanto, às vezes, ele era impetuoso ou explosivo na sua fala, gostava de interromper as falas de Jesus, era um sujeito um pouco estabanado, mas um homem de um coração muito doce, e quando foi tratado, pastoreado pelo próprio Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, ele se tornou um grande pastor da igreja. E Jesus Cristo, quando está subindo aos céus, ele deixa para Pedro uma responsabilidade muito grande, que era que ele pastoreasse as suas ovelhinhas. E Pedro, então, foi conhecido como o apóstolo dos judeus. Enquanto Paulo estava espalhando o evangelho pelo mundo gentil, Pedro estava concentrado ali em Jerusalém para poder estabelecer os pilares junto com os outros apóstolos da fé cristã. E esse homem, então, está vendo uma igreja na Ásia Menor que está sofrendo muito, porque diferente dos nossos dias, especialmente aqui no Brasil, nós não sofremos perseguições físicas. Temos sim perseguições ideológicas, perseguições filosóficas, pessoas que não concordam com os princípios da fé cristã e acabam agindo com hostilidade em relação àquilo que nós acreditamos, mas nós não sofremos uma perseguição física, não corremos o risco de um grupo entrar aqui na igreja e começar a violentar os membros da igreja, não corremos o risco de, ao sairmos, sermos agredidos por seguirmos a Jesus Cristo. Então, o nosso momento é diferente. Naquele tempo, havia uma tensão muito grande, quando Paulo escreveu esse texto aqui da primeira carta, e nós temos uma igreja que está sofrendo muito. E Pedro escreve essa carta para animar aqueles irmãos, mas ele também precisa mostrar a realidade que aquela igreja está enfrentando e contra quem ela está lutando. Agora, irmãos, quanto ao nosso adversário, ele permanece o mesmo Satanás que foi agressivo com a igreja do primeiro século, ele continua trabalhando para impedir a propagação do evangelho, o crescimento da igreja e o anúncio de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, eu quero propor para hoje à noite o seguinte tema: conhecendo o cérebro do inimigo.
Nós temos o inimigo e nós precisamos entender como ele atua. Nós precisamos perceber quais são as estratégias que ele utiliza. Vitor Hugo disse o seguinte: um bom general precisa penetrar no cérebro do seu inimigo. E o propósito aqui hoje pela manhã é nós pensarmos um pouco sobre a maneira que o nosso inimigo atua, como ele age. E, em primeiro lugar, eu quero pensar com você. Como enganador, o diabo deseja que você ignore a sua existência. Enganador, Satanás, ele utilizando-se dessa estratégia, ele quer que você ignore a atuação dele. Eu sei que nós somos uma igreja que falamos muito pouco de Satanás, e é bom que seja assim mesmo. Tem igreja que até dá um microfone para ele. Ele não tem vez aqui dentro. Aqui estão reunidos os remidos lavados pelo sangue de Jesus, e nós temos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra a nosso favor, amém? Amém. Responder igual pentecostal, hein, gente? Mas, meus amados, o nosso Deus está conosco, e eu não quero que você saia daqui com medo, principalmente se você já crê em Jesus Cristo, saia tranquilo. Mas nós não podemos subestimar e nem podemos ignorar a existência de Satanás. Não podemos falar dele o tempo todo, porque não vamos usá-lo como marketing, mas também não podemos achar que ele não existe e vivermos como se a nossa vida fosse simplesmente marcada pela presença de Deus, mas que não houvesse nenhum inimigo ao nosso redor. O que esse texto está nos chamando a atenção é que nós temos um inimigo que está nos rodeando, sim. Está aí, rodeando você agora. Você não consegue enxergar, mas ele está aí. Pastor, Satanás está aqui? Não porque ele está preso. Apocalipse vai falar que ele foi lançado no abismo e ele está preso, mas ele é igual ao Fernandinho Beiramar, está preso, mas comanda tudo. Ele tem os demônios ao seu serviço, tá? E ele só dá as ordens. Hoje, no primeiro culto, logo após, uma pessoa perguntou: pastor, Satanás conhece a nossa mente, ele entra nos nossos pensamentos? Não, fique tranquilo, ele não tem acesso a isso, mas ele te conhece muito bem, porque não precisa entrar no pensamento para saber como a gente age e reage, não é? Os nossos olhos brilham quando nós gostamos de alguma coisa. E Satanás, ele sabe muito bem quando nós gostamos de algo, e às vezes ele vai usar de estratégias para fazer com que aquilo que você gosta se torne um Deus para você. Então, ele não é burro, ele é muito inteligente, ele é milenar, ele sabe exatamente como fazer com que você tenha problemas com ele. E só para você, não é para reverenciá-lo jamais, mas para você respeitá-lo. Quando Eva estava num estado de perfeição, ele foi capaz de seduzi-la. Presta atenção. Eva estava num estado de perfeição, Satanás foi capaz de seduzi-la. Nós já estamos num estado de queda, ou seja, nós somos um prato fácil para ele. Nós somos um prato fácil, por uma razão simples. Ele é o enganador, o meu coração, Jeremias vai dizer que é enganoso, e o mundo é uma fábrica de enganos. Juntas os três contra os seguidores de Cristo, o meu coração quer o engano, o diabo é um enganador, e o mundo é uma fábrica de enganos. Esses três contra nós vamos perder todas, se nós não tivermos alguém maior que luta por nós. Se nós não tivermos alguém maior que luta por nós. Mas a Bíblia vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é essa mensagem que deve confortar os nossos corações. Mas é bom que nós estejamos afinados com esse que é maior do que aquele que está no mundo. Nós precisamos ter intimidade com Deus, porque essa intimidade com Deus vai gerar o que, meus amados? Discernimento. Discernimento. Precisamos estar afinados com a palavra de Deus. E aí, nós, ao entendermos essa realidade de Satanás, e por que nós não podemos ignorá-la, olhamos até para o ministério de Jesus. Se tem alguém que Satanás rondou enquanto esteve nessa terra, foi o Senhor Jesus Cristo. A todo momento o texto, os evangelhos vão dizer, e vieram muitos doentes, e Jesus curou a todos, e também vinham na presença de Jesus os endemoniados.
ninhados. Essa palavra, endemoniados, ninhados, a ideia de ninho mesmo. Pessoas que os demônios faziam ninho no indivíduo, né? Demônios que tomavam o corpo das pessoas. E, meus amados, quando olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus não subestimou o diabo. Jesus sabia que ele teria um confronto com Satanás, e o que ele fez? Ele foi para o deserto, orar e jejuar, e quando ele teve esse confronto com o inimigo, o próprio demônio usava a palavra de Deus para tentar Jesus, e Jesus então, mostrando que ele estava tendo uma interpretação equivocada, Jesus rebatia as tentações, observando os textos das Sagradas Escrituras. Por isso nós temos na própria palavra a recomendação insistente de termos a Sagrada Escritura, a Bíblia, na nossa memória, para que quando nós formos tentados, nós tenhamos condições de rebater aquelas seduções e propostas que muitas vezes Satanás coloca diante de nós. Porque, meus amados, ignorar a existência dele é ignorar o próprio Evangelho. O Evangelho apresenta Satanás como sendo o inimigo da igreja. Jesus apresenta Satanás como sendo o inimigo da igreja. E nós não podemos viver como se ele não existisse. O texto é muito claro. O apóstolo Pedro está dizendo, gente, sobriedade, vigilância, estejam em alertas, porque o diabo, ele existe e mais, ele está ao vosso redor. Ele está ao vosso derredor. A Bíblia revela com clareza a sua existência. E talvez em algum momento da sua vida você teve o conflito de ficar pensando, mas por que o diabo existe? Ele vivia na presença de Deus. Ele era chamado de anjo de luz, Lúcifer, né? A ideia é essa, anjo de luz, ele era o principal de todos os anjos. O que aconteceu com ele? O que ele queria? Além desse status de ser o principal na hierarquia angelical. Meus amados, você que talvez em algum momento já ficou pensando sobre a origem do mal, uma das melhores explicações que eu ouvi sobre a origem do mal é que o mal necessariamente ele não teve que surgir. Mal é a opção de não querer andar com Deus. Agora, Deus, para desenvolver uma relação de amor, tanto com os anjos como os homens, Deus precisa deixar com que o homem seja livre. O homem precisa ser livre para amar a Deus. Para eu ser livre no processo de desenvolvimento de um amor para com Deus, eu tenho que ter a opção de não amá-lo. E quando eu decido não amá-lo, eu escolho o caminho mau. Então, o mal nada mais é do que o desejo de viver distante de Deus. E o que nós percebemos em Lúcifer é que ele resolveu viver distante de Deus. E a partir daí, ele monta toda uma estratégia, não só contra Deus, mas agora, para atingir o próprio Deus, ele procura montar estratégias contra o povo de Deus. Então, a partir do momento que você declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, você arrumou um grande inimigo. Aliás, o maior dos seus inimigos, só não é maior do que o seu Deus. Só não é maior do que aquele que salvou você do império das trevas. Isaías e Ezequiel vão tratar do surgimento, né? Como foi que Satanás surgiu. Isaías, por exemplo, capítulo 14, do verso 12 ao 15, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O problema de Satanás foi querer ser semelhante ao Altíssimo. E é muito interessante que na queda, quando ele está propondo para Eva que aquele fruto deveria ser, ela deveria se alimentar daquele fruto, porque ele era desejável aos olhos, ele diz para Eva: Eva, o dia que você comer desse fruto, você será como Deus.
como Deus? Satanás sabe que essa é uma disposição do coração humano. Satanás sabe que o coração humano quer viver independente de Deus e em muitas situações ocupar o lugar do próprio Deus. E o que nós temos aqui, meus amados, é que essa foi a cilada que ele caiu. Ele quis ser como o Altíssimo, ou maior que o Altíssimo, e aí ele se distancia de Deus. E ele se torna um grande inimigo do Senhor e do seu povo. Por isso, não subestime o inimigo. Não pense que ele não exista. Ele existe sim, e ele quer complicar a sua vida. Satanás tem uma estratégia para complicar a sua vida. Satanás quer distanciar você de Deus. E talvez você me pergunte nessa manhã, mas pastor, qual é o plano principal de Satanás para mim? É uma doença? É um problema financeiro? É uma dificuldade na minha família? Não! O principal plano de Satanás é manter você sorrindo e longe de Deus. Não se engane. Satanás, ele quer te ver feliz. Ele não quer te ver feliz com Cristo. Satanás quer te entreter. Ele só não quer ver você curvado diante do Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente achando que o diabo vem para assustar, para atemorizar, para ficar te perturbando. Não, gente, ele quer te ter como amigo. E esse é um risco que nós corremos. Por isso, fique atento. Nós temos uma tendência de achar que o diabo só aparece perto da gente quando acontece alguma coisa ruim, não é verdade? Acontece algum problema, você fala, isso é coisa do diabo. Não, ele não quer causar problema na sua vida. Ele quer manter você bem. E às vezes ele até distribui para algumas pessoas, alguns filhos de Deus, ele distribui coisas interessantes que você vai até achar que é o próprio Deus que está te dando. Porque a Bíblia vai colocá-lo como enganador. E se for possível, ele quer passar até por anjo de luz. Anjo de luz. Tem muita gente dando glória a Deus porque recebeu alguma coisa, mas na verdade aquilo veio do trono do diabo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente recebe bênçãos e a gente faz das bênçãos os nossos deuses. E quando isso acontece, você pode ter certeza que foi uma coligação do mal. O seu coração, o diabo e o mundo. Dr. Russell Shedd, eu já disse essa frase aqui, mas é uma frase que me perturba, no bom sentido. Ele diz assim, o que mais nos distancia de Deus são as bênçãos que Ele nos dá. Muito cuidado, muito cuidado. Satanás, ele é um conquistador, ele é um gentleman, ele é educado. Ele não vem para causar com tridente e com rabinho de madrugada para chegar do lado da sua cama e falar, uau, fica tranquilo, isso não vai acontecer. Se acontecer, você vira para o outro lado e dorme, igual Lutero fez. Tudo bem? Não precisa ligar para o pastor, tá bom? Não subestime o diabo, não ignore, não negue a existência dele, fique atento. Esse é o convite do apóstolo Pedro para nós. Fique atento. O diabo, o vosso inimigo, ele tem uma estratégia contra você. Você não tem ideia daquele dia que você se curvou aos pés de Jesus Cristo e entregou sua vida para Ele. Aquilo deixou Satanás furioso. Satanás não está preocupado com as pessoas do mundo. Essas pessoas já estão debaixo do governo dele. Satanás tem um problema na terra, e esse problema na terra se chama você. Você é o problema dele aqui. Porque você fica num domingo de chuva vindo para a igreja louvar o nome de Jesus. Isso irrita ele. Você tinha tudo para ficar em casa hoje. Mas você veio aqui render louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, pastor, ele fica irritado com isso, então no próximo domingo eu não venho se estiver chovendo. Fica tranquilo. Nós não estamos aqui para fazer a vontade dele, mas nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que é o Rei das nossas almas, daquele que nos resgatou das garras do inimigo. Não subestime, mas também não superestime. Trate-o como é, inimigo, derrotado. Derrotado. Desperte-se
para essa situação real e permanente. Desperte-se. O texto está dizendo que ele está ao seu redor o tempo todo, ele anda ao seu derredor, como um leão faminto querendo te devorar. Pastor, se ele anda o tempo todo ao meu derredor, o que está acontecendo nesse exato momento? Exatamente isso que o texto está dizendo. Não ignore essa realidade. Muito cuidado, meus amados, porque nós estamos sendo tentados e provados a todo momento, a todo instante, para tirarmos os nossos olhos de Jesus. E tudo aquilo que nos seduz para desfocarmos da cruz de Cristo, isso é um plano satânico. Até as coisas boas, até as coisas boas. Até a igreja, se você amar a igreja mais do que ao Deus da igreja, você pode ter certeza que Satanás está montando uma armadilha contra você. Qual foi o maior problema que Jesus Cristo enfrentou na igreja quando ele esteve aqui na terra? Dos líderes, escribas e fariseus. Qual era o problema daquele povo? Eles amavam a lei de Deus mais do que a Deus. Olha que perigo, gente. A lei de Deus é uma coisa boa, mas quando você ama a lei de Deus mais do que ao próprio Deus, você criou um ídolo. E quando você cria um ídolo, você está caindo numa estratégia, num plano de Satanás para te distanciar de Jesus Cristo. Por isso, eu como pastor, os pastores dessa igreja, o conselho dessa igreja, você como membro, precisamos estar unidos em uma só voz, dizendo: a razão dessa igreja é adorar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e obedecer às ordens que Ele deixou. Porque se a igreja virar outra coisa, ela está caindo nas armadilhas de Satanás. A igreja pode ser lotada, a igreja pode ser feliz e estar debaixo de uma trama diabólica, se Jesus Cristo não é o centro dela, se Jesus Cristo não é pregado nela, se Jesus Cristo não é anunciado por ela. Então, muito cuidado, fique muito atento. Se você quer medir a saúde de uma igreja, verifique o quanto Jesus é o centro dessa igreja. Se você quer medir a saúde da sua igreja, verifique o quanto a sua igreja tem Jesus como centro e procura obedecer aquilo que Ele deixou como ordem. Se você quer saber se Jesus é o centro da sua vida, verifique o quanto você tem amado Ele sobre todas as coisas e obedecido aos seus mandamentos. Em segundo lugar, como enganador, o diabo deseja amenizar os seus atributos destruidores. O diabo, ele não vai se aproximar de você se colocando como uma pessoa terrível, mas a Bíblia o coloca como uma pessoa terrível, como um ser terrível. A Bíblia vai chamá-lo de Satanás. Satanás é o quê? Adversário. Então você não tem que brincar com ele. Nós não temos que ter conversa com ele. Não tem diálogo com Satanás. Ele é inimigo. Ele é adversário. Ele não suporta a relação de amor dos crentes. Ele não ama essa igreja. Ele quer ver essa igreja destruída como qualquer outra igreja no mundo, que ama e segue a Jesus Cristo. Então ele não vai tratar com a gente em nenhum momento como se ele fosse alguém que desejasse promover o bem da igreja. Por isso, adolescentes e jovens, fiquem atentos, envolvidos com a palavra de Deus, porque vocês são presas fáceis para eles, assim como os adultos. Quando nós distanciamos da palavra, quando nós achamos que podemos dialogar com o mundo, quando nós achamos que nós temos força, muito cuidado, porque ele é muito sedutor, e ele usa muita luz aí fora, tudo falsa, para tentar atrair você, e para tentar mostrar para você que tem coisa aí fora que vale muito a pena, que ser crente é ser quadrado, que ser crente é ser passado para trás o tempo todo, e que o bom mesmo é se divertir, bom mesmo é curtir o que o mundo tem para te oferecer. Muito cuidado, porque primeiro ele te engana, depois ele te abate. Ele é adversário. O diabo é acusador, é difamador, é adversário, é maldizente. Ele é tentador, aquele que procura induzir os justos a pecar e a abandonar a fé. Meus amados, às vezes você vê uma pessoa na igreja que tem tudo para se despontar em algum trabalho, para se despontar em algum ministério, e de repente você vê a fé daquela pessoa se esfriando gradativamente com o passar do tempo, e você
olha para aquele possível potencial e fala, puxa, mas seria tão bom se esse irmão ou se essa irmã estivesse envolvido com o trabalho, e de repente você vê que ela já não está mais assíduo, já não está mais envolvido, e você começa a sofrer, porque percebe que as coisas do mundo estão chamando mais atenção do que o amor a Jesus. E você vê que alguém que poderia estar aí todo envolvido, toda envolvida num trabalho, já não está mais, porque o tentador induziu os justos, muitos justos, a abandonar a fé ou a enfraquecer no envolvimento com a obra do Senhor. Jesus ora em Lucas 22:32 para que os discípulos não desfalecessem quando fossem tentados. Às vezes nós entristecemos com Deus, ficamos chateados por alguma coisa ou outra, e isso pode ser um grande problema, e Satanás pode aproveitar isso para nos distanciar de Jesus. Por isso, fiquem atentos, gente, fiquem atentos. Outro nome que ele recebe é Belzebu. Belzebu vem de Baal-Zebub. Baal-Zebub era um deus de Ecrom, cidade dos filisteus. Sabe o que significa Baal-Zebub? O gênio que preside a corrupção. Baal-Zebub, o gênio que preside a corrupção. Agora a gente já sabe com quem está lidando. E ele andou em algumas estatais aqui. Meus amados, há uns 4, 5 anos atrás, vocês se lembram? Quando um grupo da bancada evangélica no Congresso se reuniu para orar, para agradecer por uma parcela que eles tinham recebido de corrupção? Vocês conseguem associar isso na mente de vocês? O diabo dá um presente e se agradece a Deus? Como pode? Muito cuidado, cristãos, não se envolvam com corrupção. Baal-Zebub é o nome do diabo. Quando ele atrai as pessoas em direção à corrupção, né? Outro nome que ele recebe é Belial, maligno, no grego a palavra é Beliar, provavelmente se refere a um homem amoral. Sabe, esse momento que nós estamos vivendo na sociedade, todo mundo pode tudo, vale tudo, não tem problema nenhum, esses cristãos são fundamentalistas, radicais, a coisa é livre, esse discurso de amoralidade, de não tem certo e errado, o importante é a intenção do coração, esse discurso, ele é satânico. A Bíblia vai chamá-lo também de o grande leão, 13 vezes, desculpa irmãos, o grande dragão, 13 vezes aparece no livro de Apocalipse, o grande dragão que dá a ideia de um adversário terrível mesmo, que vem para te destruir. E lá em Apocalipse, esse dragão tem a cor vermelha, que é a cor do assassinato, ele vem para te assassinar. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele também é a antiga serpente, a Bíblia coloca assim, referindo-se ao jardim do Éden, quando ele tentou Eva e tentou também Adão. Ele é o leão que ruge. Satanás, o texto diz, está rungindo ao nosso redor. Ele está faminto. Não sei se você tem animalzinho na sua casa, um gato ou um cachorrinho, e se você já deixou ele sem comer por algum momento, e quando você colocou a comidinha, ele foi desesperado. É desse desespero que Pedro está falando. Satanás, ele está desesperado para nos atacar, para nos atingir. Existe uma sede, uma fome para nos destruir. Ele é um leão faminto que está ao nosso redor, se preparando para dar o bote. Por isso você não pode tirar os olhos do leão da tribo de Judá, porque só o leão da tribo de Judá tem condição de vencer esse leãozinho que fica ao seu redor aí, para poder destruir você. Ele é o Deus desse mundo. Agostinho chamou o diabo de o imitador de Deus. E é nesse ponto que eu quero destacar e chamar a sua atenção. Uma palavra que a Bíblia vai utilizar para esse momento é discernimento. Discernimento. Precisamos ter uma sensibilidade espiritual para identificar se alguma coisa que está ao nosso redor vem de Deus ou vem de Satanás. E meus amados, não tem outra forma de isso acontecer se você não se envolver com a meditação na palavra, se você não se envolver com a vida de oração,
se você não praticar os exercícios espirituais orientados pela palavra. Você precisa se alimentar desse livro. Você precisa estar perto de Deus, porque é Deus que vai mostrar, revelar para você se alguma coisa é para o seu bem ou para o seu mal. Porque às vezes você vê as portas se abrindo adiante de você, como se elas fossem portas automáticas, e você fala, é a mão de Deus me conduzindo, e pode ser a armadilha do diabo. E só saberemos se nós estivermos em sintonia com aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Só saberemos se nós tivermos uma vida afinada de oração e de meditação na palavra. E não só isso, também envolvida com os trabalhos da igreja, participando das reuniões, aprendendo da Bíblia nos cultos, na exposição bíblica, lendo livros evangélicos. E aí já deixo a dica para você visitar a nossa livraria com a Ana. Tem excelentes livros, alimenta-se desses livros. Pastores escreveram, e outros, escreveram livros maravilhosos para você se fortificar na fé. Seja uma pessoa envolvida. Você está numa batalha, você está numa guerra. Nós não podemos acomodar, nós não podemos achar que está tudo bem, está tudo tranquilo, porque não está. Paulo vai escrever aos Efésios, a nossa luta, na verdade, não é. Então tem uma luta. Nós estamos numa guerra, contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, desse mundo mal. Nós estamos numa batalha. Satanás quer destruir você, ele quer destruir a sua casa, ele quer arrebentar a criação dos seus filhos, ele quer atingir você em todas as áreas, ele quer fazer com que você olhe para Jesus e cada vez mais ignore o caminho de Jesus. É essa a estratégia dele. E às vezes você está feliz e está tranquilo, mesmo não olhando para Jesus. Ele te enganou. Ele te enganou. Meus amados, ele é maligno. Ele quer desagradar a Deus, e não tem nada que desagrada mais a Deus do que um filho que foi chamado para andar na luz e viver nas trevas. Não tem nada que desagrada mais a Deus do que Ele chamar você para ser filho dEle, derramar o sangue de Jesus Cristo para te lavar e te purificar de toda imundícia, e Ele vê você brincando na casa do inimigo. Deus construa esse quadro na sua mente. Deus envia Jesus para morrer numa cruz, para te arrancar das garras do diabo. Aí Ele te arranca, te traz para o povo dEle, aí você voluntariamente vai brincar com o diabo. Pastor, mas eu não brinco com o diabo de jeito nenhum. Se você está dando trela, se você está dando vazão, dando lugar para tudo aquilo que distancia das coisas de Deus, você está brincando com o diabo, sim. Se tem alguma coisa na sua vida que você ama mais do que a Deus, você está brincando na casa do diabo, sim. E talvez você fique assustado. A ideia é essa. Nós precisamos entender a dimensão do problema. Fomos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas. Nada pode ocupar o nosso coração mais do que a Deus. Deus é o centro da nossa vida. E quando isso não acontece, quando outra coisa toma esse trono, isso mostra que nós estamos caindo no engano do nosso coração, no engano de Satanás e no engano do mundo. Ele é chamado de Apolion, aquele que destrói. Judas entregou a sua vida ao destruidor. Ele é o príncipe deste mundo, age na história dentro de um limite estabelecido por Deus, mas ele é o príncipe desse mundo. Ele é assassino e mentiroso. E João vai dizer que ele é pai. Ele é pai. O diabo é o vosso pai. Está escrito lá em João 8,44. Todos têm uma paternidade. Ninguém vem ao mundo sem um pai. Todo mundo aqui tem um pai. O que a Bíblia nos ensina é que nós só temos possibilidades de termos dois pais. Ou é Deus, ou é o diabo. E para ter Deus como pai, nós precisamos reconhecer Jesus como Salvador. E eu sei que muitos aqui já reconheceram. Quando você reconhece Jesus como Salvador, Jesus convida você, assim como naquela parábola do filho pródigo: vem,
Vem para minha casa, vamos fazer uma grande festa, você agora é meu filho. Jesus te ensina a orar, Pai nosso que estais nos céus. Mas quando você não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você não reconhece que Deus é o Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também o nosso Pai, isso mostra que você vive no império das trevas. Por isso, meus amados, esses nomes que a Bíblia dão para Satanás revelam a estratégia dele agir. Ele quer tirar você do caminho de Jesus, ele quer tirar você do centro da fé, que é Cristo. Como enganador, o diabo deseja que as suas estratégias sejam subestimadas, é o último ponto. Como enganador, ele quer que você subestime as estratégias dele. O texto vai dizer que ele anda em derredor, sempre presente, na espreita, atento. O texto vai dizer que como um leão ele ruge. Essa figura é usada para representar o modo como ele se movimenta. Provavelmente uma referência ao Salmo 22, 13, que diz: como o leão voraz, rungindo, escancaram a boca contra mim. Que ruge pode se referir às acusações e difamações que eram feitas naquela época contra o povo de Deus e que ainda são feitas até hoje. E uma expressão muito forte no versículo, procurando alguém para devorar. Aqui é apresentado o objetivo central do diabo: dissuadir os crentes da fé, fazê-los desviarem de Deus, fazê-los perder o propósito para o qual foram criados, induzi-los a amarem as coisas do mundo mais do que a Deus, enganá-los com astúcia, como fez com Eva. Apocalipse 12, 9 vai dizer: o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados para onde? Para a terra. Para a terra. E aqui, meus amados, nós temos esse quadro que nos aponta claramente qual é o propósito central e as estratégias que ele usa. Ele quer tirar Jesus do centro da sua vida. Pastor, mas eu venho à igreja regularmente, eu faço a minha devocional, eu estou fazendo tudo certo, será que está tudo bem então? A pergunta é se Jesus é o centro da sua vida. Não quero que você saia daqui com medo, eu quero que você saia daqui fortalecido. E nós só sairemos daqui fortalecidos à medida que nós entendemos o quanto precisamos caminhar na direção de Deus, porque quanto mais próximos estamos de Deus, mais certos estamos da sua proteção. Deus é quem nos protege. Maior é o que está em nós do que esse que está no mundo. Ele é o nosso braço forte, Ele é o nosso castelo forte, Ele é a rocha que nós estamos apoiados nela. A Bíblia vai dizer que nós estamos guardados na palma da mão de Deus, e quando estamos na palma da mão de Deus, ninguém pode nos tirar dali. Fique tranquilo, mas não ignore, o diabo está ao seu redor, montando estratégias para te enganar, para te iludir, para distanciar de Deus, para enfraquecer a sua fé, e você precisa, quando isso acontecer, fortalecer-se no Senhor. Não quer ler a Bíblia? Leia sem querer. Leia sem querer. Não quer orar? Ore. Ore chorando, mas eu não queria estar orando, mas ore. Ore. Ore, porque o seu coração é enganoso. O seu coração vem com essa conversa mentirosa para o seu lado. Porque orar você não consegue, mas se sentar para assistir um filme 2 horas, consegue. Eu sei que não é com todos, só comigo e mais alguns. Não é assim? Às vezes, para as coisas de Deus, nós ficamos desanimados, não conseguimos nos movimentar. Mas se um amigo liga, uma amiga, para fazer alguma coisa bacana, naquele momento você se desperta assim como o raio do sol. É porque o nosso coração, ele é traiçoeiro. Precisamos ter alegria pela presença de Deus, alegria pela palavra de Deus, alegria pela oração. Esse é o caminho da vitória contra os nossos inimigos. É quando nós temos no nosso coração um regozijo tremendo por estar perto de Deus. Como o salmista escreve, ele tem saudade do momento que ele ia com toda alegria para a casa de Deus. Salmo 42. É essa alegria que nós precisamos ter na meditação da palavra e na vida de oração. Sem dúvida nenhuma, nós teremos uma vida marcada pela vitória contra os nossos inimigos à medida que nós nos alegramos na presença de Deus e na presença de tudo aquilo que envolve o nome de Deus. Quero concluir esse sermão. Sun Tzu,
disse o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Não foi isso que ele disse? Eu quero mudar essa frase. Se você conhece o inimigo e confia em Deus, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece o inimigo, diabo, Satanás, mas você confia no seu Deus, você não precisa sair daqui hoje de manhã com medo. Você é um vencedor. Vencedor. Deus te chamou para ser um vencedor. E se você está próximo dele, buscando-o com toda a força do seu coração, a Bíblia vai colocar você como sendo um mais que vencedor em Cristo Jesus. Você está protegido, a sua família está protegida, os seus filhos estão protegidos, guardados pela poderosa mão de Deus, e o diabo não pode lhes tocar, porque a Bíblia diz que ele está ao redor rugindo, mas a Bíblia também diz que ele não pode encostar um dedo em você. Você é precioso para Deus. Você tem bens na sua casa, alguns que você guarda com muito carinho, talvez pelo valor, ou tanto o valor financeiro como o valor afetivo. E você precisa entender o valor que você tem para Deus. Você foi comprado por um preço muito alto. Deus tem um ciúmes tremendo de você. E Ele te guarda, Ele te protege, Ele te ampara, Ele te fortalece, e Ele não permite que o diabo toque em você jamais. Mas não subestime, porque Ele está ao seu redor, tentando chamar a sua atenção, para que você deixe de olhar para esse Deus poderoso, que te ama tanto, ao enviar Jesus Cristo, para morrer numa cruz, ressuscitar e garantir para você a vida eterna. Olhe para Jesus, não brinque com o diabo, não brinque com o pecado, não brinque com a palavra de Deus, não comece a dar ao seu coração importância para pessoas ou objetos, contrariando a palavra de Deus. Avalie a sua vida de acordo com a palavra de Deus e viva de acordo com a palavra de Deus, porque todas as vezes que insistimos na prática do pecado, nós estamos caindo no engano do coração, no engano de Satanás e no engano desse mundo. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia e olhar para as suas atitudes e ver que as suas atitudes estão indo contra a Bíblia, fique atento, fique sóbrio, fique vigilante, porque possivelmente você pode estar diante de uma tentação. O engano do diabo começa quando os crentes ignoram o seu poder e a sua atuação. Às vezes você diz: eu estou com Deus, não importa o diabo. O que Deus está dizendo nesse texto é: você está comigo, mas fique atento, porque o inimigo quer te devorar. Ele trabalha incansavelmente para torná-lo um crente acomodado. Ele trabalha incansavelmente para que você tenha uma religiosidade hipócrita. Ele trabalha incansavelmente para inibir a igreja de pregar o evangelho. E ele trabalha incansavelmente para fazer com que você pense que ele está longe, enquanto a Bíblia diz que ele está perto. Para vencer as estratégias do inimigo, precisamos nos firmar em Deus. Conheça mais ao Senhor a cada dia. Descanse o seu coração nele, e você terá uma vida marcada por vitórias. Deus está com você, e Ele é muito maior do que qualquer inimigo. Que você saia daqui com esta segurança no seu coração. Que Ele te abençoe. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, falarmos com Deus. Se você entrou aqui hoje, já é alguém que conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, mas foi iludido por alguma trapaça, algum engano de Satanás, você está vivendo longe de Deus, valorizando coisas que você não deveria valorizar, amando coisas que você não deveria amar, priorizando coisas que você não deveria priorizar. O convite para você nessa manhã é: fique atento. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e o prato predileto dele são cristãos. Porque quando um cristão está longe de Deus, ele se torna uma vergonha para o evangelho. E a minha oração é para que você se arrependa diante de Deus agora. Peça a Deus: Deus, eu tenho praticado isso, eu tenho vivido dessa forma e sei que isso está me distanciando do Senhor. Clame pela misericórdia do Senhor. Se você entrou aqui hoje e é alguém que tem procurado viver de acordo com os princípios de Deus e tem lutado por isso,
A minha palavra para você é: continue, persista, persista. Não perca o foco. Com certeza, Deus continuará te dando vitória. Mas se você é alguém que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo e entrou aqui hoje, a minha palavra para você é: você só estará protegido debaixo do sangue de Jesus Cristo. Você só estará protegido se estiver amparado pela poderosa mão de Deus. E para isso você precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E talvez para você essa manhã seja manhã de arrependimento, seja manhã de conversão. E a minha palavra é: corra para os braços de Deus, porque só em Deus nós temos segurança, só em Deus nós temos descanso, só em Deus nós seremos guardados. Querido Deus que sonda corações, aqui estamos nós. Temos um inimigo que nos rodeia, mas temos um Deus que habita em nós. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós, e por isso Satanás não pode nos tocar. Oh Deus, eu quero que o Senhor venha nos animar na caminhada, nos ajude a entender o quanto precisamos de Ti, o quanto o Senhor é o nosso foco, o quanto devemos amá-lo sobre todas as coisas, e que mais e mais, Deus, nós nos aproximemos e nos apeguemos a Ti, que nada nesse mundo nos tire do foco principal, que é a glória de Deus na nossa vida. Oh Deus, que esta igreja persista no caminho de falar do Teu Evangelho ao mundo, que o Senhor continue nos animando nesse projeto, Deus, que é projeto do Senhor, que essa igreja jamais se encante com coisas paralelas, que essa igreja jamais, Deus, se perca em entretenimentos, mas que ela, Senhor, em tudo que ela faz, que ela possa focar na glória do Teu nome. Pai querido, nós suplicamos para que o Senhor continue nos protegendo, nos alimentando e nos sustentando, mesmo diante de tantas adversidades que o inimigo coloca na caminhada. Que nós sejamos um povo marcado pela Tua presença e que essa presença, Deus, continue nos conduzindo para uma vida vitoriosa. Oramos assim, Deus, suplicando a Tua proteção, o Teu amparo e o Teu sustento, no nome de Jesus. Amém.